Exatamente, já já nossa equipe no Catar vai trazer informações, detalhes, né? Tem bola rolando, seleção da Alemanha em campo. Mas eu queria começar esse Band News Station, Débora, falando um pouquinho sobre uma história que está chamando a atenção da Copa fora de campo, né? A gente que adora futebol, adora a Copa do Mundo há tanto tempo, né? A seleção brasileira tricampeã lá atrás, em 1970, nem eu nem você éramos nascidos, né? Mas vimos as primeiras imagens da TV a cores chegando no Brasil, ali com Pelé, Carlos Alberto, Jairzinho e tal, Brasil tricampeão do mundo. Depois as outras Copas acabaram se sucedendo, né? Mais recentemente a gente viu, por exemplo, a Copa da África do Sul, né? Um sucesso, a vuvuzela e tal. E eu fiquei muito encantado com que a nossa equipe falava da África do Sul, né? Os lugares, as diferenças culturais. Você tem a parte mais ali ao sul, né, de um jeito, você tem Pretória de outro jeito, enfim, características muito específicas de cada um dos países, e aí você fica naquela, queria conhecer esse país, queria conhecer essa cultura, né, queria ver esse lugar de perto, né, Cidade do Cabo e tudo mais. Aí depois da sequência tivemos a Copa que eu acompanhei de perto na Rússia, né, que foi uma maravilha, uma coisa espetacular. A Rússia com tanta história também, com lugares belíssimos para você conhecer. E ali conversando com o povo russo, né, a gente teve a oportunidade de conversar com a população local, e muitos falaram o seguinte: olha, nessa Copa, digamos que as autoridades russas estão tratando os turistas, jornalistas, enfim, quem vai acompanhar a Copa, de um jeito diferente do que eles tratam normalmente a população local. Eles são muito mais agressivos, muito mais severos no dia a dia com os russos do que estão sendo agora durante essa Copa do Mundo com quem está vindo aqui passear, está vindo aqui curtir, está vindo, sei lá, levar uma boa impressão da Rússia para o seu país. Isso foi algo muito comum, muito frequente de conversar por lá. Porque quem foi para a Copa da Rússia não é que saiu com uma impressão mais ou menos, saiu com uma excelente impressão das ruas, das comidas, da população russa, da vodka, meu amigo, que era uma delícia e tal. Então, foi uma impressão espetacular. E muita gente ficou falando, né, da vontade de conhecer a Rússia, de ver de perto esse país gigante que tem suas, né, problemas, idiosincrasias, assim como tem a África do Sul, assim como tem o Brasil, mas a imagem passada da Copa do Mundo foi uma imagem extremamente positiva, seja na África do Sul, seja no Brasil, seja na Rússia, que foi a última Copa do Mundo. Agora, no Catar, a imagem que o Catar está passando para o mundo é uma imagem terrível, complicada, né, de agressões, de direitos humanos indo para o vinagre. Ontem, essa situação das brasileiras que estavam ali com a bandeira do estado de Pernambuco, né, que tem ali um arco-íris na bandeira de Pernambuco, que foram não agredidas, mas chegou ali alguma autoridade, que a gente não sabe exatamente quem é, porque o pessoal não está escrito polícia ou algo do tipo, arrancou a bandeira, pisou no chão, achando que era a bandeira do arco-íris, né, que representa a comunidade LGBTQIA+, e tal, e do nada os caras foram agressivos com o repórter, que viu a cena, começou a filmar, arrancaram o telefone da mão do repórter, que estava tentando explicar que era uma bandeira do estado de Pernambuco, estado importante do Brasil, que não tinha nada a ver com nenhuma manifestação, protesto, nada disso. Enfim, e aí toda essa história da polêmica também da cerveja, que os caras mudaram a regra faltando 2 dias para começar a Copa. Hoje está rolando o jogo da Alemanha, que está vencendo agora o Japão. Daqui a pouco a nossa equipe vai trazer mais informações, mais detalhes. E a Alemanha estava prometendo realizar um protesto. O Manuel Neuer, goleirão da seleção alemã, campeão do mundo do Brasil, capitão da seleção da Alemanha, e entrar aquela braçadeira com as cores do arco-íris. Aí foi lá o juiz da FIFA, fui ver se tinha braçadeira, não estava com a braçadeira, e eles tiraram uma foto antes de começar o jogo, todo mundo com a mão na boca, como se estivessem usando uma mordaça, não podendo colocar a sua opinião. A Federação Alemã foi lá e escreveu um texto super bonito, dizendo que não é questão de opinião, não é questão de religião, é questão de direitos humanos. Né? Simplesmente assim, os direitos humanos estão acima de qualquer coisa. E no Catar a gente não está observando isso. Então, aquele gostinho, né, que a gente tinha de conhecer o país da Copa, o Brasil, né, foi tão visitado depois da Copa, a África do Sul, que foi tão visitada depois da Copa, a Rússia, apesar de tudo. Nossa, a imagem maravilhosa que ficou do que a gente viu na Rússia,
No Catar está acontecendo exatamente o contrário, né? Então, se a ideia inicial de quem teve, vamos levar a Copa para o Catar, o pessoal não está querendo ir para o Catar. Imagina, vamos fazer o quê no Catar? Né? Tem essa história que eu não posso ter tranquilidade para circular, não estou falando para fazer nada de demais, né? Botar a bandeira do estado de Pernambuco, não pode. Então, uma coisa completamente maluca, fora da casinha. E gol da Alemanha de novo, né? Não gol da Alemanha em campo, gol da Alemanha protestando, se manifestando desse jeito. A Alemanha tinha feito um papel maravilhoso quando esteve no Brasil, no sul da Bahia, se integrando com a comunidade ali local durante a primeira fase da Copa do Mundo. Depois meteu 7-1 no Brasil com um futebol espetacular, para nossa tristeza, mas mostrando uma capacidade técnica, mas principalmente fora de campo, né? Onde a Alemanha, mais uma vez, está se mostrando candidata ao título, né? De pelo menos uma situação importante que vai ficar para a história da Copa do Mundo. A história de todo mundo, com todos os jogadores com a mão na boca, como uma forma de serem amordaçados, que é exatamente o que está acontecendo nessa Copa do Catar, que, convenhamos, não está ficando com uma boa imagem, não. Pelo contrário, né? A vontade, imagino, do turista ir para o Catar, nesse momento, é nenhuma. E gol da Alemanha, viu, Débora Alfano?